Olá, hoje é o 24º encontro da Jornada 40, maldição hereditária. Pega em cristão ou não pega? Sim ou não? O que você imagina a respeito desse tema? O que você conhece? Fique conosco, acompanhe a nossa ministração dessa noite. E como sempre eu trago um texto bíblico que relata esse assunto. E o primeiro texto que eu trago está em Números, no capítulo 14, no versículo 18. Eu acho essa passagem aqui, na minha visão pessoal, eu acho que é uma das passagens assim que mais me chocou. Me chocou e eu falei, Jesus, mas é assim, é? Credo, meu Deus, eu achava que o Senhor era um Deus bom, um Deus de amor, que eu fazia coraçãozinho para o Senhor ficava contente com a gente, que a gente ia para a igreja, que dava tudo certo. Mas olha comigo aqui, Números 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em bondade, perdoa a iniquidade e a transgressão, mas ao culpado ele não tem por inocente. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Olha só que tremendo, que informação bíblica, que lei espiritual importante e que afeta as nossas vidas. Ao culpado ele não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Eu confesso para vocês que quando eu li essa passagem, foi um momento que eu falei, mas será possível? Posso ter sido visitado de 3 ou 4 gerações para trás, biblicamente relatado isso. Eu achei meio complicado de entender, porque a gente, quando começa a falar de um pouco mais profundo, alguns temas bíblicos, dá a impressão que vira meio misticismo, vira meio assim espiritismo, e não, é bíblico, gente, é reino de Deus, reino de Deus. O Senhor é longânimo, ele demora para irar-se, ele tem bondade, ele é grande em beneficência, ele perdoa os pecados, olha que legal, ele perdoa os pecados, ele perdoa as transgressões, ele está aberto a perdoar, mas a quem é culpado, aquele que é culpado, ele não tem por inocente, e ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Jesus da glória. Eu fiz um levantamento, eu vi uma publicação de um membro da minha família, e ele dizia que para a gente nascer, nós precisamos de 2 pais, não é? Um pai e uma mãe. Então vamos lá, essa é a nossa primeira geração. Nós precisamos de 4 avós. 4 avós. Tivemos 8 bisavós. Tivemos 16 trisavós, que é o pai do teu bisavô e teu trisavô. Depois do trisavô, na tua árvore genealógica, a tua árvore da família, você tem o tetravô. 32 teve para nascer. Depois do tetravô tem o pentavô, 64 pessoas para trás. Só recapitulando, você que não está entendendo, eu estou fazendo uma contagem de quantas pessoas precisaram para chegar até você. Para você precisou teu pai e tua mãe, teu avô e a tua avó materno, teu avô e teu avó paterno, ou seja, 4 avós. Bisavós você teve 8, trisavós você teve 16, tetravós teve 32, pentavós teve 64, hexaavós, ou sexta geração acima de você foram 128, a 7ª geração acima de você, ou seja, a 8ª geração, o hepta, 256, a 8ª, 512, o n-avós, que é o 9, 1024, e o deca-avós, ou seja, praticamente 11 gerações antes de você, foram 2048. Se a gente pegar 11 gerações, essas 11 gerações somam 4.094 pessoas até chegar até você. E aí a Bíblia vem e fala assim, que Deus visita
a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração. Eu fiz uma continha, se eu não tiver errado, está dando, as 4 gerações, está dando 63 pessoas. Então, se ele visita a iniquidade de pais nos filhos, eu somei pai, avô, bisavô, tataravô, ex-avô, até o tetravô, dá 4 gerações. Dá 63 pessoas. Se uma dessas 63 pessoas cometeu um crime de sangue, cometeu um aborto, cometeu um adultério, cometeu um crime de roubo, cometeu alguma coisa, e nós sabemos que os antigos faziam isso valendo, significa que a geração, se a gente pegar esse texto, isso aqui já é uma construção minha, tá, gente? Eu que estou divagando aqui só para a gente exercitar. Se a gente pegar esse texto, ele não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Olha que grave que é isso. Então, 64 pessoas antes de você, se eles cometeram alguma iniquidade, eu e você ainda podemos estar sofrendo as consequências de algo que aconteceu no passado, biblicamente relatado, baseado em Números, no capítulo 14, no versículo 18. Porque a palavra de Deus, ela é uma lei espiritual. Então, nesse contexto, eu trago o tema maldições hereditárias, que é algo muito, muito grave, muito, muito grave. Então, porém, nós temos o advento, o socorro, a saída da obra de Jesus na cruz do Calvário. A obra de Jesus encrava todos os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados na cruz do Calvário. E uma das dinâmicas que me chamou muito a atenção no Oficina da Alma que nós fizemos em fevereiro foi o pedido de perdão por pecados não confessados das gerações anteriores. E eu me recordo que eu tive um pedido de perdão sobre um assassinato que um avô meu cometeu, sobre um adultério que o outro avô cometeu, e ali houve uma quebra de maldição na minha vida de coisa que eu nem sabia, coisa que eu nem imaginava que eu sofria algum tipo de influência. Então, a maldição hereditária é algo tão grave, tão profundo, que somente em Deus para você conseguir ter discernimento e direção da parte dele. Portanto, eu trago para vocês essa reflexão. Maldição hereditária pega em cristão ou não? A resposta é sim. Aliás, há uma maldição hereditária que pegou todo cristão, que é a maldição de Adão. Adão não obedece a Deus, a terra inteira é amaldiçoada, a humanidade inteira é amaldiçoada, ou seja, por um homem, e aí eu preciso ler esse texto bíblico, por um homem entrou o pecado e por um homem também saiu o pecado. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 21 e Romanos, 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão todos morreram, em Cristo todos que estão em Cristo estão vivificados. Mas se nós estamos vivificados em Cristo, por que é que eu ainda posso sofrer a influência de uma maldição hereditária? Por que é que não houve a quebra dessa maldição? Ora, a Bíblia não é um livro de receita precisa, ela não é uma matemática. A Bíblia nos dá sinais do mundo espiritual. E quando nós acessamos o reino de Deus, nós estamos nos matriculando no mundo espiritual, no reino de Jesus. E a gente vem cheio de carrapicho. Eu digo assim que é igual você sair com uma roupa e andar no meio de um mato onde tenha muito carrapicho. Vai pegando carrapicho, vai grudando, depois você vai tendo que tirar quando você sai do mato. É mais ou menos assim a nossa vida. Sem Jesus, nós estamos carregando uma série de carrapichos que são os pecados nossos e dos antepassados. Agora, quando nós entramos no reino de Deus, nós aceitamos a Jesus, Jesus
nos lava e nos limpa com o seu sangue, ele não tira todos os carrapichos de uma vez. Não é um passe de mágica. É um processo que começa na nossa vida chamado santificação. E o processo de santificação é que vai quebrando todas as maldições hereditárias. Mas pastor, eu posso estar sendo influenciado por um ser maligno? Sim, pode. Pode ter algo que aconteceu na sua vida, na vida dos seus pais, dos seus avós, que reflete ainda em você. E é a consequência desse pecado, né? Aí, por isso que em 1 Pedro diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. Alertas e vigilantes, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, quando nós entramos no reino de Deus, nós aceitamos a Jesus, nós temos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos recebendo dele o poder para ir lá e desfazer tudo isso de ruim que nós acabamos trazendo com intenção direta por conta dos nossos pecados ou indireta de pecados de antepassados. E o Espírito Santo de Deus, por isso que a vida com Deus é uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Agora o crente que não tem essa vida de relacionamento, ele vai ficar sempre no raso, ele vai ficar sempre no desespero, ele vai ficar sempre na oração para pagar a conta de luz do mês retrasado, aí a conta de luz do mês passado, é coisa para trás. Ele não entra num nível de profundidade com Deus, a ponto de Deus falar assim: olha, meu filho, tem uma maldição que eu quero te revelar e mostrar para você. E Deus só mostra e revela para aquele que busca, para aquele que se aprofunda, para aquele que mergulha na palavra de Deus. Vê a nossa jornada 40, quanto tema nós trouxemos e quantas pessoas conseguem permanecer. Porque as pessoas não têm interesse. Eles quer ir para Jesus, querem, sim, estou salvo, amém, tá bom. Nem imagina que ele ainda é escravo de uma maldição hereditária. E ali o Senhor vai trazendo a revelação, vai trazendo a existência, aquilo que estava no oculto, e vai revelando, e nós vamos ali aplicando e orando, rejeitando, confessando os pecados, inclusive de antepassados, e vai sendo quebrada todas essas cadeias. E há uma legislação bíblica que está em Ezequiel, no capítulo 18. Mas como que ele vai tratar em Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 e 20? A maldição do pai pegar no filho, e a maldição de um filho pegar num pai. Então, espiritualmente, como é que funciona essa dinâmica? Um pecado meu pode condenar o meu pai? Um pecado do meu pai pode me condenar? Sim e não. Depende da tua atitude diante de Deus. Depende se você é um crente nominal. Ou seja, nominal diz que é crente, mas não conhece as coisas da palavra do Senhor. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Não vai entrar num nível de libertação de maldição hereditária nunca. Esses crentes rasos, que vai uma vez por semana na igreja, que dá 2 glória a Deus, 2 aleluia, dá uma virada nos pés e fala que ele está cheio do Espírito Santo, isso daí é uma ilusão, isso é uma ilusão da religião. Ele tem que entrar no profundo da intimidade com o Senhor, aprender a ter o seu relacionamento com Deus, para chegar nisso daqui. Olha, vocês perguntam por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Ezequiel 18, 19 e 20. Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Então, se você tem um pai e uma mãe que cometeu um pecado terrível, teu pai assassinou alguém, teu pai perdeu tudo no jogo, enfim, o que aconteceu, não interessa o que aconteceu. Se você como filho guardar a lei do Senhor, guardar a palavra de Deus, seguir a instrução que Jesus dá na Bíblia, né? Seguir os decretos, com certeza viverá. Com certeza você terá parte com Deus. Esses pecados do seu pai não chegarão até você. Mas é necessário que você tenha vida com Deus. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Não é seguir o estatuto, um dos maiores estatutos é amar a Deus sobre todas as coisas, é se relacionar com Deus. Então isso não chega até você. Agora, se você sabe que há um pecado, que há uma situação, há um assassinato, algo, você tem que, diante de Deus, confessar no nome daquela pessoa. E quando você confessa e pede perdão a Deus,
Se o seu pai se consertar, ele está perdoado. Mas se ele não se consertar, ele está condenado. Olha só o que diz. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não leva a culpa do pai, nem o pai leva a culpa do filho. Está tudo em Ezequiel. A justiça do justo lhe será acreditada. Ou seja, quem for justo e buscar a ter uma vida com Deus, uma vida na palavra, uma vida direcionada, uma vida de relacionamento com o Senhor, ele é justo e a justiça vai funcionar sobre ele. Mas aquele que é ímpio, que não tem relacionamento, que não tem a conversa com as coisas de Deus, que está levando meio na barriga, que um dia obedece, outro dia não obedece, um dia faz, esse lhe será cobrado. Ou seja, se tem uma maldição que afetou os seus antepassados e você é um vacilão na igreja, pode escrever, você vai ser alcançado por essa maldição, sim, porque Deus não muda, Deus não troca o seu decreto. Agora, se há alguma coisa lá no passado e você aqui conserta e busca ter uma vida reta diante do Senhor, não há maldição do pai que pegue no filho, porque o filho está ouvindo e obedecendo os decretos do Senhor. E aí a confusão está feita, né? Porque o camarada vai na igreja 2, 3 vezes por semana e acredita que está tudo certo. Ele não entra na profundidade, ele não para querer ouvir a Deus. Ele não para querer entender se há algo errado, algo que precisa ser consertado. Ele mal e mal pede perdão pelos pecados dele. E aí ele fica embaixo de uma potestade, embaixo de uma maldição e vacilando, cocheando em dois caminhos. Tem época que está diante de Deus, tem época que não está diante de Deus, tem gente que tem hora que faz parte do reino, tem hora que não faz parte do reino, e assim ele vai tendo uma vida terrível. Por isso eu quero que você tome posse da seguinte palavra, que 1 Coríntios 15, 21, que é lindo, que por meio de um homem, a morte veio por um homem e a ressurreição veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele está falando sobre Cristo ser aquele que traz vida. Meu irmão, Jesus resolve toda a parada, mas precisa estar em Jesus. Jesus, ele delegou esse poder para mim e para você, mas precisa buscar. Precisa mergulhar, precisa mudar de vida, precisa parar com esse comportamento. Comportamento que você tinha agora volta, só por causa da pandemia, volta a ter comportamento estranho. Então, medite nessa palavra. Maldição hereditária pega em crente sim. Primeiro que a maldição de Adão pegou em toda a humanidade. E até hoje, um dos maiores desafios do ser humano é o desafio de se submeter a Deus. É o desafio de se colocar embaixo da direção do Senhor. Porque o Senhor imputou sobre Adão o pecado da rebelião, o mesmo pecado de Satanás. Satanás que foi rebelde diante de Deus e foi expulso. Adão foi rebelde, também não obedeceu a Deus e foi amaldiçoado. E a partir de Adão, ele perdeu para o diabo no paraíso. E Jesus vem e é através de um homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ele vai e paga o preço de sangue, ele vence o diabo no deserto. Como é que está a sua vida? Você tem vencido o diabo no deserto? Você tem vencido as dificuldades da sua vida ou você tem cedido a essas situações que já acompanham você de longa data? Medite nessa palavra, ore a Deus. Peça para o Senhor tirar toda e qualquer maldição hereditária. Você quer ver quando tem um pecado de sangue, né? São inúmeros os testemunhos quando se tem um pecado na família, um pecado de sangue, e esse pecado vem. O espírito da morte, da enfermidade, às vezes pega alguém dessa geração, e aí a gente não sabe por que aquela pessoa tem aquela doença, sofre tanto. Ali tem legalidade para o espírito da morte oprimir aquela pessoa. Tá? E aí é necessário confessar os pecados geracionais, confessar os pecados dos teus antepassados diante de Deus. Busque uma igreja, busque uma pessoa que lide com esse assunto. Nós teremos o seminário Vida Vitoriosa
E eu quero ver você nesse seminário quebrando toda a maldição hereditária da sua vida. O mês de fevereiro desse ano já foi fantástico, já houve uma quebra de maldição. Quem estava com o coração aberto, ele foi alcançado. Quem fechou o coração, a justiça aconteceu e está acontecendo. Por quê? Porque Deus, é grave isso, gente. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo, né? Por um homem, ele sai por um homem. Agora, aquele que finge que não é com ele, aquele que finge que a conversa não é com ele, que ele não tem pecado, que ele não tem nada para confessar, que ele quer esconder, Deus, ele é paciente e grande em fidelidade, mas ele não deixa pecado sem punição. E ele castiga, ele traz o castigo dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Quando eu vi isso, eu fui impactado. Que você seja impactado também e que toda a maldição hereditária saia da sua vida. Mas para isso, ore a Deus. Peça para Deus te mostrar e te revelar o que há de maldição hereditária sobre a sua vida. E vive uma vida de liberdade. Continue conosco na Jornada 40. Deus te abençoe, seja livre e seja feliz na presença do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã.